Glória a Deus. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, o Salmo de número 3. Nós vamos ler o Salmo 3 e Salmo 4. Antes de fazermos a leitura, gostaria de fazer uma breve introdução, pensando um pouco sobre os tempos das nossas vidas, quando nós nos vemos cercados por tantos problemas, tantas lutas diferentes, tantas circunstâncias desafiadoras ao mesmo tempo, em que nós, nesses momentos, nos sentimos amedrontados, fragilizados, nos sentimos aflitos, porque não vemos em nós mesmos recursos para nos livrarmos desses desafios, desses perigos que se aproximam de nós. E não são poucos esses momentos, na verdade, em que os problemas vão se avolumando e parece que tudo vai cair na nossa cabeça. Então, era mais ou menos assim que Davi estava se sentindo nesse momento em que ele compõe o Salmo 3. E o título do Salmo é Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Foi um momento muito aflitivo para Davi. E esses dois salmos, 3 e 4, devem ser estudados juntos, porque existe uma clara correspondência entre eles. E eles mostram para nós como nós devemos nos conduzir, como nós devemos lidar com esses momentos aflitivos, com esses problemas que se avolumam, o que devemos fazer, que caminhos devemos tomar. Então, eu espero que o Espírito Santo possa trazer clareza ao nosso entendimento, e esse texto traga sabedoria para nós. E ainda que nós não estejamos vivendo esse momento agora, quem sabe num tempo futuro, se isso acontecer, nós já teremos a instrução e o direcionamento da palavra de Deus para saber como agir. Né? Então, convido você a ler comigo Salmo 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém.
Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Guia-nos agora na verdade, envia o teu Espírito, que ele nos ajude a falar e ouvir segundo a tua palavra, sendo fiéis com integridade ao texto bíblico, para que o Evangelho nos convença, nos exorte, nos conforte, ó Deus, e traga direcionamento claro para as nossas vidas. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, existem na Bíblia 14 salmos que falam sobre acontecimentos da vida de Davi. Os salmos 3 e 4 estão entre esse grupo de salmos. Então, para que nós possamos compreender o que está acontecendo, nós precisamos prestar atenção desde o título que nós já destacamos, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Do que o Salmo está falando? Bem, a família de Davi era uma família complicada. Nós sabemos que Davi foi um sucesso como rei, mas foi um fracasso como pai. E isso acontece com muito mais frequência do que nós gostaríamos. Existem muitos homens que são um sucesso na sua vida profissional, mas fracassam como pais. Existem homens que são um sucesso na sua vida ministerial até, e fracassam como pais. Davi foi um homem que fracassou, lamentavelmente, enquanto pai. E a sua família era uma família muito complicada. Nós sabemos que houve um caso gravíssimo de incesto entre Aminon e Tamar, né? E sabemos que isso provocou a fúria de Absalão, e isso trouxe um problema sério na família. Mas a grande questão que tem a ver com este salmo é que Absalão tinha ambições ao trono de Israel. E enquanto seu pai era rei, ele maquinava para conseguir chegar ao trono por meios ilícitos. Não é? Então, alguns problemas familiares que a gente depois pode ler ali em 2 Samuel, capítulos 13 e 14, acabaram precipitando essa articulação de Absalão para conquistar o trono de Israel. Absalão era um rapaz vaidoso, né? A Bíblia diz que os seus cabelos eram uma das marcas da sua beleza, da sua formosura e também da sua vaidade. E por incrível que pareça, ele acabou morrendo pendurado pelos cabelos, né? E é uma ironia essas coisas, né, que a gente vê na Bíblia, e às vezes aquilo que representa a nossa maior vaidade também vai ser o motivo da nossa maior tragédia. E eu sei que muitos de nós aqui já leram a história de Salomão e conhecem a história, né, mas outros talvez não a conheçam. Então depois você pode ler 2 Samuel, ali a partir do capítulo 13 em diante, você vai ver toda essa trajetória, a história de Absalão. Ele foi conquistando aos poucos o coração do povo e dos líderes para si, né? Capítulo 15 de 2 Samuel vai mostrar isso. E ao final de 4 anos ele já contava com o apoio de muitos chefes militares e boa parte do exército. Então ele foi para Hebrom e se proclamou rei. Então o que a gente vê aqui é um clássico caso de usurpação do trono. É o que Absalão quer fazer. Davi não queria lutar contra o seu filho. Então ele fez a opção de fugir, porque Absalão queria matá-lo. Então, para que ele pudesse se livrar dessa possibilidade de lutar contra o próprio filho, ele foge. E essa fuga é narrada de uma maneira muito triste, né? Quase que como um cântico fúnebre. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, diz o texto que Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Ou seja, parecia uma procissão dedicada à morte, à tragédia. Não é? Enquanto Davi fugia envergonhado, de cabeça baixa, para salvar a sua vida, ele também orava e suplicava ao Senhor.
E no tempo oportuno o Senhor deu ouvidos a ele, restituiu a ele o trono, não da forma que ele queria, porque ele queria poupar a vida do seu filho, mas isso não foi possível, né? Como já dissemos, Absalão acabou morto. E o que nós aprendemos aqui é que nós não podemos usurpar aquilo que eventualmente Deus pode nos dar. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Temos que esperar a agenda de Deus se cumprir. Não podemos antecipar. E todas as vezes que nós vemos na Bíblia essa atitude de querer antecipar aquilo que eventualmente Deus pode nos dar, nós acabamos vendo que essas coisas terminam em tragédia. Então, este é o sentimento que orienta esses dois salmos. É um misto de louvor e ao mesmo tempo de súplica. É a celebração à misericórdia de Deus e ao mesmo tempo com uma ponta de tristeza pela forma como se deu esse desfecho na vida de Davi, né? Então nós vamos ver aqui, a partir do versículos 1 ao 4 do capítulo 3, né? Primeiro nós vamos ver como Davi relata as ameaças dos homens maus que estavam se reunindo contra ele, né? Diz aí: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A visão de Davi está baseada no contexto militar. Ele vê claramente diante dele um enorme exército que está se levantando do acampamento para formar fileiras contra ele. Ele era um homem experiente e sabia identificar quando os soldados se levantavam para formar, né, uma coluna de ataque, e ele sabia que isso estava acontecendo. Então, a questão é que essa guerra começou bem antes, né, de os exércitos se confrontarem no campo de batalha. Porque os inimigos de Davi vieram se avolumando no decorrer do tempo. E é interessante, irmãos, como nós podemos perceber isso nas nossas experiências, né, próprias, no dia a dia, na vida, independente da circunstância que estejamos vivendo, da posição que estejamos ocupando, sempre que Deus nos coloca numa posição de destaque, isso desperta a inveja das pessoas, o ciúme, o dissabor. Né? Como eu costumo dizer aqui recorrentemente, não é difícil você encontrar pessoas que chorem contigo, mas é bem difícil você encontrar pessoas que se alegrem com o teu sucesso. Bem difícil. Normalmente as pessoas sentem ciúmes, elas sentem inveja, e às vezes elas não conseguem nem esconder esses sentimentos ruins. Então Davi está falando aqui desse tipo de situação, como tem crescido o número dos meus adversários. E nesse caso em questão, esses adversários alcançaram o coração do seu próprio filho, Absalão, que foi contaminado e decidiu tomar o trono do seu próprio pai. Irmãos, essas tragédias familiares acontecem. Nós somos surpreendidos pelos nossos filhos muitas vezes. No caso de Davi, nós já falamos que a Bíblia não mostra Davi como um bom pai. Mas independente disso, muitas vezes até os pais que são bons e que semeiam boas coisas nos corações dos seus filhos, no futuro eles podem ser surpreendidos. Conhecemos várias histórias de bons pais que, mesmo tendo feito o melhor pelos seus filhos, quando os filhos cresceram, eles surpreenderam os seus pais, com atitudes que os pais não esperavam, com escolhas que os pais não previam, né, e dando frutos cujas sementes os pais não semearam nas vidas deles. Então, isso acontece com muita frequência. Aconteceu na vida de Davi. Né? E essa é a maior dificuldade, quando esse inimigo está perto, né? Quando
tem aquela situação que a gente chama de fogo amigo, quando uma pessoa que está perto de nós, que deveria nos apoiar, nos ajudar, nos fortalecer, às vezes se levanta contra nós. Então, Davi está falando aqui desses inimigos que estão tão seguros de si, que eles chegam a dizer que Deus não vai salvar Davi. No versículo 2, não há salvação para ele em Deus. Então, eles queriam dizer que Deus se afastou de Davi, minando a sua fé. Provavelmente essas palavras foram ditas por Absalão e por aqueles que eram seus conselheiros, alguns homens que haviam sido leais a Davi num tempo e naquele momento estavam sendo agora seus traidores, seus inimigos. Mas como Davi reage a essa situação, irmãos? Será que ele fica se queixando da vida? Será que ele fica se lamentando? Não. Ele faz como Ezequias. Quando Senaqueribe envia lá uma carta para Ezequias e diz: olha, amanhã a essas horas a cidade terá caído, todo mundo vai ter morrido, e nós vamos invadir, vamos tomar tudo e vamos queimar tudo. Um exército enorme. O que é que Ezequias fez? Ele pegou aquela carta, dobrou os seus joelhos e colocou diante de Deus e falou: Senhor, olha aqui a carta que eu recebi. Eles estão dizendo que vão tomar a tua santa cidade, que vão queimar tudo e destruir tudo. E Deus, em resposta à oração de Ezequias, se levantou contra os exércitos de Senaqueribe e eles foram desbaratados. A mesma coisa Davi faz aqui. Ele clama a Deus, ele dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. Ele mostra a Deus a situação. Ele diz: Senhor, são muitos os que dizem, não há salvação para mim em ti. Então, Senhor, sê comigo. Luta, Senhor, essa minha luta. Toma nas tuas mãos essa guerra e dá vitória ao teu filho pela tua misericórdia. Irmão, sempre, em todas as circunstâncias, nós devemos levar tudo a Deus em oração. Tudo. É certo que muitas situações em nossas vidas, nós acreditamos que por nossos próprios meios nós podemos encontrar soluções para elas. Mas não se engane, a oração, meus irmãos, é sempre a melhor escolha que nós podemos fazer. O conselho de Deus é sempre o melhor conselho que nós podemos buscar. E as mãos de Deus são as mãos mais poderosas nas quais nós podemos entregar os nossos problemas. Então, a primeira coisa a fazer sempre é orar. E a última coisa também. No meio, nós podemos procurar conselhos, ouvir uma sugestão, pedir oração aos irmãos, mas a primeira coisa que devemos fazer, e a última, é dobrar os nossos joelhos e apresentar tudo a Deus. Então, por meio da oração, o que é que Davi está fazendo? Ele quer trazer o próprio Deus para dentro da sua guerra, da sua luta. Isso, irmão, significa andar por fé. Ter fé num Deus que é um Deus pessoal. Entendendo que Ele é, sim, o verdadeiro soberano do universo, não só da terra e do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele também tem prazer em habitar com o seu povo. Ele também tem prazer em fazer parte das nossas vidas, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos: poxa, esse aqui é um problema tão pequeno para Deus que eu não vou incomodar Ele com isso, não. E às vezes aquele problema pequeno é justamente o que vai nos derrubar, não é verdade? O próprio Davi lutou contra um gigante. E com meia dúzia de pedrinhas e uma funda, ele o derrotou. Mas ele não pôde derrotar a tentação por Batseba. Não pôde vencer essa luta. Ele perdeu. O que nos derruba, irmãos, não são os grandes inimigos. São os pequenos problemas. São as pequenas tentações. As pequenas oportunidades, entre aspas, que muitas vezes são sugeridas. É isso que nos derruba. Davi jamais podia esperar que o seu próprio filho fosse se levantar contra ele. Ele se preparou para tudo, menos para isso. Então ele ora, e ele confia em Deus, e ele expressa essa confiança dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo.
Irmãos, nas batalhas daquele tempo, um bom escudo fazia toda a diferença entre a vida e a morte. Então, para Davi, o Senhor é quem o protege, é quem o livra do mal, é quem o guarda. É tendo o Senhor à sua frente que ele se levanta para enfrentar os inimigos que estão ameaçando a sua vida, a sua integridade, o seu bem-estar. Então, essa proteção antecipa a vitória, porque Deus, se Ele estiver à nossa frente, é certo, irmãos, que a vitória será nossa. Nós vemos ali na segunda carta, no segundo livro de Samuel, capítulo 18, de 1 a 4, o desfecho dessa situação. Davi mesmo não vai à guerra, mas ele divide o seu exército em algumas companhias diferentes, né, com líderes diferentes, e ele manda esses grupos para a batalha contra Absalão. Chegou um momento em que não houve como evitar essa batalha. Então, à medida em que eles começam a guerrear, os exércitos de Davi começam a vencer a guerra, a batalha, e então Absalão foge, e ele é perseguido por Joabe, e os seus cabelos se prendem em umas galhadas de árvore, e ali ele fica pendurado. E então Joabe chega e mata Absalão naquele contexto. Uma história muito triste, né? Então, é interessante que a gente perceba a inversão das coisas, como Deus inverte a situação, por mais caótica que ela pareça, né? Aquele que saiu lamentando e chorando, ele foi exaltado por Deus, porque ele buscou o socorro de Deus. Mas aquele que saiu cantando vitória antes do tempo, dizendo que o seu pai não seria socorrido nem pelo próprio Deus, agora morreu de uma forma desonrosa, triste, lamentável. Então é por isso que Davi diz aqui no verso 3, segunda parte: o Senhor, tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Nos faz lembrar de outro salmo de peregrinação, caso 126, versículo 6, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso daqui, irmãos, não é andando e chorando no nível de murmuração, não. É andando e chorando diante de Deus. É colocando as suas lágrimas perante o Senhor, é apresentando a sua luta diante de Deus, chorando aos pés do Senhor. Então, é basicamente sobre isso que o texto diz. Fala, Deus é fiel, irmãos. Ele é compassivo para jamais esquecer das nossas orações. Então, o salmista termina a estrofe dizendo: com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Versículo 4. Qual é a solução, então, encontrada por Davi para esse enfrentamento? A oração. Houve um clamor e houve uma resposta. O santo monte aqui é uma referência a Sião ou Jerusalém, o monte do templo onde o Senhor habitava entre os querubins, e esse encontro de oração trouxe quietude ao coração de Davi. Então, mais uma lição importante para nós, é sempre o encontro com esse Deus que pode trazer quietude aos nossos corações. Irmãos, a gente enfrenta certas lutas na vida que são tão aflitivas que a gente dorme com elas e acorda com elas. Já passou por isso alguma vez? Quem tem mais de 50 aqui, com certeza já passou. Nós sabemos o quanto isso é triste, quanto isso é difícil, né? Nós podemos sair de casa, nós podemos viajar, nós podemos deitar, acordar, dormir, nós podemos fazer o que for, porque aquela aflição vai conosco para onde quer que nós possamos ir. Mas quando nós chegamos na presença de Deus e conseguimos esvaziar a nossa mente, o nosso coração, então nós encontramos paz. Encontramos paz. Porque o deitar e o levantar, irmãos, são assegurados pelo cuidado de Deus. E aqui nós temos um primeiro coro, no verso 5, ele diz: eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Olha só. É o primeiro coro. E ele serve para reforçar
a confiança declarada de Davi no cuidado de Deus. Ao mesmo tempo em que ele demonstra o seu surpreendente equilíbrio emocional, ele também demonstra uma profunda dependência da graça e do socorro de Deus. Mesmo diante de uma ameaça iminente tão assustadora, ele consegue dormir e consegue acordar. Ou seja, o ritmo ordinário da vida não se interrompe por causa da ameaça, porque ele tem Deus no seu coração, ele busca em Deus a sua misericórdia, a sua graça. Irmãos, nós estamos falando de um homem que mesmo no momento mais crítico da sua vida, como já mencionamos aqui, a situação em que ele cai em pecado com Batseba, mesmo assim, ele coloca os seus joelhos no chão e chora na presença de Deus os seus pecados. E ele encontra um lugar de arrependimento e de restauração. A graça de Deus é abundante, sim, mas ela exige que nós reconheçamos os nossos pecados, que nós busquemos lugar de arrependimento e que nós nos disponhamos a andar em outro caminho desde então. Então, irmãos, parece que o salmista brinca com as palavras, né? Porque enquanto os seus inimigos estão se levantando para atacar, né? Versículo de número 1, versículo 1, segunda parte, são numerosos os que se levantam contra mim. Então, enquanto os inimigos se levantam para atacar, Davi se deita para dormir. É interessante esse jogo de palavras que ele faz com um salmo, para mostrar o quê? Para mostrar, irmãos, que a confiança em Deus é o que nos traz a possibilidade de uma vida pacificada, de uma vida segura, de uma vida tranquila. Você já viu aquelas situações em que a gente está ali no corredor de hospital e recebe uma notícia avassaladora e todo mundo entra em pânico, fica desesperado, não é? E uma pessoa em especial mostra uma serenidade enorme e você vai conversar com aquela pessoa e você descobre que ela é de Jesus, que ela é uma pessoa que ora, e ela é uma pessoa que deposita as suas aflições aos pés da cruz. E então Cristo coloca no seu coração aquela paz que Paulo cita em Filipenses capítulo 4, que excede a todo entendimento, que vai além da compreensão humana. Então essa paz inunda o nosso coração, mesmo diante das situações mais aflitivas que nós vivemos. E as pessoas estranham e elas perguntam: ora, você não está sentindo nada? Eu estou sentindo. Mas há um Espírito Santo Consolador na minha vida. E ele me ajuda a passar por esses momentos. Porque eu tenho colocado a minha vida em dependência absoluta desse Deus no qual eu creio. Então, irmãos, a presença real de Deus conosco e a sua prontidão em nos guardar, em pelejar conosco, em estar conosco, é isso que traz paz ao nosso coração. Não é dinheiro, não são bens, não é status social, porque tudo isso aí é bobagem. Essas coisas não trazem paz aos nossos corações. Se trouxessem, nós deixaríamos de buscá-las, não é? Como se a nossa vida dependesse delas. Nós vivemos num mundo materialista, que sempre quer mais e mais, porque não há dinheiro suficiente, não há bens suficientes, não há status social suficiente, não há realização pessoal suficiente, porque o coração tem um buraco tão grande, que só pode ser preenchido e encontrar significado com a presença de Deus. Então, o versos 3, 6 até o 4, 1, nós vamos ver uma súplica extremamente confiante de Davi. Ele começa dizendo: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Davi é violento na sua oração, né? Ele está comprometido, como se ele estivesse vendo Deus dar um soco no queixo dos seus inimigos para quebrar os dentes deles. É interessante a linguagem de Davi, porque ela faz todo sentido, irmãos. Um soco no queixo pode até fazer desmaiar uma pessoa, porque sacode o cérebro, não é, de uma tal forma que a pessoa pode até perder os sentidos. Então tem tudo a ver, não é? E nós vemos que ele usa essas figuras com muita consciência,
como se Deus estivesse ali e ele estivesse vendo o Senhor guerrear contra os seus inimigos e desferindo aquele golpe fatal, e vendo o inimigo beijar a lona, como se dizia na linguagem do boxe antigamente, né? E então, os louros da vitória são atribuídos a Deus e não ao próprio Davi. Então, além do sono pacífico, a resposta do Senhor, a oração do salmista também lhe trouxe libertação do medo. Ele diz: eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Meus irmãos, a igreja pós-moderna é uma igreja amedrontada. Há muitas pessoas que estão tentando de todos os meios, são líderes cristãos, né? Tem diante de si uma igreja. Muitos estão buscando criar uma linguagem mais contextualizada porque temem a perseguição. Há muitas pessoas que negociam a sua fé, a sua confiança e a sua fidelidade a Deus porque elas temem perder as amizades. Os jovens sofrem esse tipo de pressão o tempo todo. Porque muitos dos amiguinhos da escola ou dos amigos da faculdade já vivem nesse contexto pós-cristão. E eu digo para você que tem filhos, pense muito bem antes de você colocar o seu filho numa escola ou numa universidade e procure saber quais são os fundamentos do ensino ali proposto, porque, meus irmãos, a doutrinação hoje está muito, muito feroz e avassaladora. E o que está em jogo é a mente e o coração dos nossos filhos. E nós precisamos orar muito por eles e ter muita atenção em relação a isso, não é? Porque essas situações que nós vivemos e que trazem medo ao nosso coração, elas só demonstram o quanto nós nos afastamos de Deus, porque, meus irmãos, uma vida com Deus é uma vida sem medo. Veja o que João escreve no seu evangelho, na sua primeira carta. Ele diz que o perfeito amor, capítulo 4, lança fora todo medo. E qual é o perfeito amor? É o amor de Deus, que é aperfeiçoado, né, que nos aperfeiçoa e que aperfeiçoa a nossa vida diariamente através da presença do seu Espírito habitando em nós. É esse amor que nos enche, que nos faz viver uma vida de confiança, ou seja, nós vencemos o medo, superamos o medo, não porque nós somos melhores do que os outros, ou porque nós tenhamos mais fé, é porque simplesmente nós cremos nesse Deus e confiamos nele e depositamos as nossas vidas nas suas mãos. Não existe mágica aqui, meus irmãos. Não tem 3 passos para a vitória, nem 7 passos para vencer as lutas. Isso tudo, na verdade, não passa de historinha. Porque a Bíblia não nos ensina a historinha. A Bíblia nos fala sobre a história da salvação. E na história da salvação, quem comanda todas as ações, todas as circunstâncias, quem comanda tudo e todos, é esse único Deus no qual nós cremos. E é nas suas mãos que nós devemos colocar a nossa impotência, a nossa insegurança, a nossa fragilidade para vencer as lutas e os desafios e dizer: Senhor, arranca o medo do meu coração, coloca confiança em seu lugar. Não é? A carta aos Hebreus nos ensina que, desde que Cristo venceu na cruz do Calvário, Ele franqueou para nós um caminho até a presença de Deus, e nós podemos entrar nesse caminho com ousadia, com confiança, ou seja, sem medo, sem temor. Então, novamente Davi traz aqui esse confronto que ele faz entre levantar e deitar, e ele diz no verso 7, levanta-te, Senhor, porque os meus inimigos já se levantaram. Então levanta-te, Senhor, e peleja por mim, salva-me, meu Deus. E quando ele usa essa linguagem poética, mas ao mesmo tempo violenta, não é, de um soco no queixo que arranca os dentes, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode nocautear o meu inimigo, eu sei que o Senhor pode me dar vitória nessa luta. Isso, irmãos, se chama confiança, confiança plena no mover de Deus. Então, ele suplica ao Senhor que se levante para livrá-lo. Nos faz lembrar da saga do povo, né, do Senhor no passado, lá no deserto, no capítulo 10,
versículo 35 de Números, quando nós vemos ali a história da arca com o povo de Deus, e todas as vezes que eles se levantavam para marchar, Moisés cantava um cântico ao Senhor em forma de oração e dizia: levanta-te, Senhor, e desbarata todos os nossos inimigos. Irmãos, isso que deveria orientar a nossa marcha nesse mundo. A confiança de que Deus está marchando conosco e de que Ele vai tirar do nosso caminho os impedimentos para que nós possamos seguir no rumo da sua vontade e dos seus propósitos. Então, nós vemos aqui um quadro bem nítido em que o inimigo é destruído e humilhado. E parece haver uma ponta de ironia aqui, não é? Porque, veja que lá no princípio, né, nós vemos que existe um riso debochado, né? Aqui aliás, não no princípio, mas aqui no verso 7, né, quando ele diz: desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra os dentes deles. Nós vemos que há uma ponta de ironia, porque o riso debochado que zombava e que dizia não há salvação para ele em Deus, agora está desfeito. Deus mudou esse riso em choro. Então percebe como sempre existe essa inversão. Quem estava em aflição agora sorri, e quem estava sorrindo agora está em aflição. Deus muda, irmãos, as circunstâncias da nossa vida. Basta que nós creiamos, que nós entreguemos a Ele as nossas lutas e tribulações, as quais vivemos neste mundo. Então a estrofe termina com um novo clamor, né? Versículo 8: do Senhor é a salvação, e a tua bênção esteja sobre o teu povo. Então a angústia de Davi só encontra alívio na presença de Deus. E a vitória, antes de tudo, é a vitória do próprio Senhor. Né? E aí nós, já a caminho de terminar, versículos 2 e 5 do capítulo 4, diz assim: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por Ele. Então, desde o verso 1, ele está fazendo esse clamor ao Senhor, né? Versos 8 do capítulo 3 e o verso 1, fazendo esse clamor, e aqui ele expressa as suas convicções, porque de modo surpreendente ele faz um chamado aos seus agressores para que eles busquem arrependimento em Deus, né? Filhos dos homens, até quando vocês vão transformar a minha glória? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? O Senhor distingue para si o que é piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo por Ele. Ou seja, Davi está dizendo: olha, o Senhor vai me ouvir, Ele vai lutar por mim, Ele vai lutar a minha guerra, porque eu tenho vivido uma vida piedosa na sua presença. Então vocês ainda podem se arrepender, ainda há tempo de voltarem atrás. Não é? Qual é o critério que Deus usa para julgar os homens, meus irmãos? É a piedade. Para Ele não importa saber quem é maior, mais corajoso, mais capaz, bem armado, treinado, quem luta melhor. Não, para Deus, Ele distingue para si as pessoas que são piedosas. E é possível que nesse momento Davi tivesse em mente uma memória bem antiga, né? A luta contra Golias. Quem venceu a luta, irmãos? Foi o piedoso. Foi aquele que invocou a Deus, que confiou em Deus. O mais forte, o mais poderoso, o mais bem armado, o mais bem treinado, articulado, experiente, tombou e foi derrotado. Então, com segurança, Davi pode afirmar: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. A pessoa piedosa, ainda que seja uma pecadora cheia de falhas, ela sempre tem confiança na sua oração. E aqui, nós vemos que ele fala aqui a respeito da questão da ira, né? E a ira, irmãos, é de fato algo muito, muito perigoso. Nós vemos aí no verso 4, primeira parte: tremam e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sossegue. Ou seja, é um chamado à reflexão a respeito dessa questão. Nenhum homem deve escolher a ira como forma de agir e reagir diante dos desafios da vida, porque a ira sempre nos leva
a uma reação desmedida e fora daquilo que Deus tem planejado para nós. Então, como nós temos visto aqui já na igreja várias vezes, especialmente agora nesse tempo que estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, vemos como Paulo fala a respeito do perigo que a ira traz para aquele que a abriga no seu coração. Então, Davi, como homem piedoso, ele traz aqui esse conselho, né, sobre aqueles que estão lutando contra ele, para que eles se arrependam, para que eles se voltem para Deus. E talvez essa palavra fosse mais diretamente a Absalão ou aos seus conselheiros, a quem Davi também tinha apreço, né, por quem Davi tinha apreço. Então, o sossego, irmãos, que nós podemos conquistar em Deus, para agir assim até com os nossos inimigos, é algo sobrenatural. Não é uma coisa que nós alcançamos no momento, na hora, é fruto de uma vida de piedade, de oração. A estrofe termina com o chamado de volta ao culto que agrada a Deus, versículo 5, ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Ou seja, falando talvez daqueles conselheiros que estavam aliançados com Absalão, e sim, iam ao templo oferecer sacrifícios para pedir a proteção de Deus contra Davi, ainda que fossem homens revoltosos e que estavam ali tentando usurpar o trono, mas ainda assim acreditavam que aquele era o propósito de Deus. Como a gente se engana, muitas vezes pensando que o que nós queremos também é o que Deus quer. E muitas vezes nós nos enganamos. Então, irmãos, não basta oferecer sacrifício para ser aprovado por Deus. O profeta Isaías diz que este sacrifício tem que ser algo que está de acordo com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus. A confiança em Deus está diretamente ligada à prática da piedade sincera. Deus nunca muda, irmãos. Ele é sempre um Deus fiel, porque isso faz parte do seu caráter. Mas nós sempre mudamos. E a nossa capacidade de sentir segurança nele diminui à medida em que nós agimos com maior ou menor fidelidade a esse Deus. Então, o versículo 5 conclui: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Ou seja, o culto está ligado à capacidade de confiar em Deus. Versículos 6 a 7 vão dizer assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A lição nessa última estrofe é uma lição sobre fé. Parece que Davi está falando agora aos seus amigos, aqueles que deixaram Jerusalém junto com ele, que marcharam e choraram junto com ele. Depois daquele tempo de exílio, agora ele traz esta palavra, né? Ele está orando em voz alta a fim de exortar os seus ouvintes. Àquela altura, eles já estavam certamente sofrendo da falta de fé. Então a oração de Davi pergunta: quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, será que existe neste mundo um exército, um comandante, uma força militar que poderá nos valer neste momento? Quem poderá nos valer? Então ele começa a orar e ao mesmo tempo a ensinar por meio da oração. E o que ele ensina, irmãos, que melhor do que ter coisas recebidas das mãos de Deus, é ter o próprio Deus, não é, sobre nós e conosco, vivendo em comunhão conosco e nós em comunhão com Ele diariamente. Porque nos momentos de angústia nós podemos clamar confiantemente: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A escuridão que tinha tomado conta dos corações de Davi e de seus companheiros, agora foi dissipada pela luz da presença de Deus. O Senhor havia concedido a Davi o dom de se alegrar apenas e tão somente com a presença dele. Por isso ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Irmãos, isso é algo que nós temos perdido de vista. A igreja mergulhou de cabeça de tal maneira nessa teologia da prosperidade,
que nós perdemos a capacidade de nos alegrar pela simples manifestação da presença de Deus. Para que nós nos alegremos, sempre tem que ter alguma coisa a mais, uma recompensa, um bem material, a solução de um problema, uma porta aberta, né, para algum fim que nós desejemos. Mas eu digo, meus irmãos, nós precisamos recuperar a alegria de desfrutar da presença de Deus apenas. Precisamos recuperar o prazer de nos reunir para orar. Em qualquer igreja onde você vá, os cultos de oração são sempre os cultos mais vazios. Você sabe por quê? Porque nós transformamos a oração em uma ferramenta. Para nós, a oração só serve quando nós estamos nos momentos de aflição. Você quer encontrar uma pessoa na igreja que ela frequenta? Espere o tempo em que ela estiver vivendo com lutas, você vai ver que ela vai em todos os cultos. Mas quando aquele tempo passa, ela se acomoda. Todos nós somos assim, irmãos. Nós nos acomodamos. E é justamente no sucesso que a maior parte das pessoas cai, não é no fracasso. Porque no fracasso, os nossos joelhos estão calejados, os nossos olhos estão cansados de chorar, as nossas mãos estão cansadas de se levantar, e nós oramos o tempo todo, buscamos o tempo todo. Todo culto é oportunidade, mas quando nós resolvemos os nossos problemas, nós baixamos a guarda. E é nesse tempo que Satanás aproveita para nos induzir ao erro e à queda. E muitas vezes nós caímos. Então Davi diz: Senhor, eu tenho mais alegria na tua comunhão. E o Senhor encheu meu coração de maior alegria do que o coração deles quando eles estão fartos com cereal e com vinho. A fartura não traz alegria que a comunhão com Deus pode trazer. Então, a alegria dos seus amigos, das pessoas que o cercavam, era uma alegria condicionada. A fartura, o bem-estar, as delícias da vida, as conquistas. Mas Deus quer fazer brotar no coração de todos aqueles que nele creem essa capacidade de se alegrar simplesmente porque Deus está presente. Isso é algo que nós precisamos recuperar, irmãos. Essa é a razão que Pedro, né, tem para falar sobre como Deus quer purificar a nossa fé através das lutas e tribulações. Então nós precisamos estar atentos a isso. E é justamente nas tribulações que a verdadeira fé prova o seu valor. Por fim, versículo 8, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Basicamente o mesmo que ele diz no verso 5, mas com outras palavras. Davi está reiterando que ele não perdeu o sono. Não perdeu o sono. Ele continua deitando e dormindo. Não toma Rivotril, não toma melatonina, talvez um chazinho de alguma coisa, mas o que traz calma e paz ao coração dele é a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, devemos pensar sobre isso. A gente fala às vezes em tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Em muitos momentos da vida a gente se contamina com medicação que a gente poderia não ter que tomar se nós orássemos mais. Eu não estou falando aqui contra o remédio não, tá, irmãos? Não estou dizendo que o remédio é do diabo, porque falar isso é estupidez. Não tem nada a ver. E nem sou daqueles que acham que você tem que repreender a tua caixinha de Rivotril porque aquilo é de Satanás. Não tem nada a ver isso. Isso é estupidez, é ignorância. O que eu quero dizer é que mais do que confiar nos medicamentos, a gente precisa confiar em Deus. Mais do que buscar nesses remédios que a gente toma, eu tomo muitos remédios já. A idade traz isso, né? A gente ganha muita coisa, né? Acumula muita coisa na nossa caixinha de medicamentos. Mas
se nós orássemos mais e buscássemos mais a Deus e vivêssemos mais essa relação de dependência com Ele, talvez nós iríamos precisar menos de tomar tantos remédios. Precisamos pensar sobre isso. Davi, 2 vezes ele está dizendo, eu deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É a presença de Deus, irmãos. É a comunhão com Deus. É isso que traz paz ao nosso coração. Eu me deito, né? É interessante que ele olha como esse jogo de palavras, é um texto poético, né? E é extraordinário. Ele diz assim no verso 4, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Olha só, o que ele está dizendo? Vou dar uma receita para vocês. Consultem no coração no travesseiro, ou seja, quando vocês se deitarem, meditem em Deus, pensem nele, busquem o Senhor, clamem a Ele, e então vocês vão encontrar sossego para as suas almas, descanso para os seus corações. Irmãos, esse sono tranquilo e pacificado não vem da capacidade inata do salmista. Isso também é um resultado da presença consoladora de Deus. Ele diz, só Tu, Senhor. Está bem especificado aqui, não é? Só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nada mais, nada mais. Por isso, o chamado, né, aos seus amigos dizendo, busquem a Deus, clamem ao Senhor, e certamente vocês encontrarão paz e descanso, vencerão o medo, e serão capazes de sobreviver ao dia mau. É difícil olhar para este salmo e não lembrar das palavras debochadas das pessoas que escarneciam de Cristo, né? Nós falamos sobre isso de manhã. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Mateus 27, 43. Então a expressão confiou em Deus, que ele o livre, é uma citação do Salmo 22, 8, né? Uma expressão de deboche. Cristo, meus irmãos, é o Davi perfeito, mas ele também viveu aqui um processo de humilhação e exaltação. Não é? Ele deixou a sua glória, se fez um de nós, nasceu como um menino pobre e viveu a maior parte da sua vida como um homem comum deste mundo, anônimo, desconhecido. Viveu numa cidade insignificante, numa aldeia chamada Nazaré, desprezado, perseguido pela sua própria família, traído pelos seus melhores amigos. Como Davi, ele também seguiu cabisbaixo o seu caminho para o exílio no ventre da terra por 3 dias. Ali, ele não teve amigos, né? Davi seguiu para o exílio para salvar a sua vida, mas Jesus seguiu para o exílio para entregar a sua vida por nós, para resgatar e pôr em liberdade a todos os exilados que viessem a crer nele. Jesus também seguiu a sua jornada atribulada e constante, irmãos, neste mundo, sempre em oração. Jesus era um homem de oração. E eu pergunto para você, se Jesus era um homem de oração, se ele sentia a necessidade de orar, sendo o Filho de Deus, o que diremos a nosso respeito? E ele confiava ao Pai todas as coisas. O seu reino não é temporal, não é passageiro nem acidental, é um reino eterno que jamais terá fim, mas todos os seus dias de vida foram dias voltados para Deus. Então, assim como Davi, Jesus conquistou a vitória por meio da confiança em Deus. E foi a confiança que o fez descansar e dormir um sono tranquilo, mesmo quando as ondas assolavam o barquinho ali no mar da Galileia. É uma cena até curiosa, né? Os discípulos estão apavorados, desesperados, e o texto de Marcos diz que Jesus está lá no fundo do barco dormindo, com a cabeça num travesseiro. Ainda tem esse detalhe. Meus irmãos, os que confiam em Deus dormem um sono tranquilo. Os que confiam em Deus têm paz no coração. A grande diferença nesse caso entre a vitória de Davi e a vitória de Jesus é que a vitória de Davi teve um efeito passageiro, mas a vitória de Cristo repercute na eternidade
e alcança todo o universo. É nessa vitória que nós também descansamos. É nessa vitória que nós temos vitória em nossas lutas cotidianas. Então, irmãos, concluindo, como cristãos, as nossas expectativas em relação às tribulações que vivemos são muito maiores e melhores que as expectativas de Davi. Nós recebemos uma revelação superior, estamos incluídos numa aliança mais perfeita, e o que para ele era possibilidade, para nós é um fato. O Senhor despojou todos os nossos inimigos, Satanás, o pecado, o mundo e a morte, tudo ele venceu, e mais, ele mesmo intercede por nós junto ao Pai dia e noite, e para nossa garantia, enviou o seu Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, pode ter algo melhor do que isso? E a aplicação para nós orarmos, o que nos cabe, irmãos, é perseverar em oração. É confiar inteiramente na suficiência de Cristo por nós. É lutar contra a carne, o inimigo contra o qual ainda precisamos resolver muitas questões pendentes. Até o dia já marcado em que até esse inimigo também será definitivamente despojado de todo o seu poder sobre nós, porque nós receberemos uma vida inteiramente nova, um corpo glorificado, não mais sujeito a tentações e aos assédios da nossa carne. Devemos manter a fé sempre afiada e o coração sempre em paz, confiando inteiramente na graça perfeita e na vontade de Deus que Ele nos concede, não importa quão grande seja a tribulação que nós tenhamos que enfrentar. Então eu digo a você que está se sentindo cercado por tantos inimigos, nessa noite Deus está falando contigo e está trazendo uma palavra de orientação para você. Coloque aos pés do Senhor os seus temores. Coloque aos pés do Senhor as suas aflições e angústias. Lance diante dele a sua ansiedade e descanse na sua graça. E eu tenho certeza que você, nessa noite, vai deitar a sua cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez, Senhor, nos traz, ó Deus, a confiança que precisamos, que nos faz lembrar como nosso Deus é um Deus confiável, como Ele é um Deus presente, comprometido com aqueles que creem no seu nome. Nós te agradecemos pela vida do teu servo Davi, que viveu num tempo de extrema tribulação, luta, desafio, tendo seu próprio filho revoltado contra ele, tentando usurpar o trono. Mas o Senhor deu vitória ao teu servo, porque ele confiou em ti. Porque ele, ao invés de lutar contra o seu próprio filho, ele lutou em oração aos teus pés. E o Senhor concedeu a ele a vitória que ele precisava. Com marcas, com dores, mas ainda assim o Senhor concedeu a vitória. Senhor, nós queremos, acima de tudo, te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor, que mais do que Davi, viveu nesse mundo todos os dias da sua vida em aflição. Ó Deus, suportando a nossa humanidade, um fardo pesadíssimo sobre os seus ombros, vendo neste mundo a miséria humana e testemunhando, Senhor, o quanto nós fomos separados de Deus em nossos pecados. Mas em todos os lugares, por onde ele andou, todos os dias que ele viveu neste mundo, a única coisa que ele procurou foi fazer o bem. Foi viver uma vida de inteira confiança em ti, depositando sempre aos teus pés, ó Deus, as suas aflições e angústias, buscando sempre no Senhor o atendimento das suas necessidades, de conforto, de encorajamento, para que ele pudesse seguir em frente no propósito de fazer a tua vontade. Portanto, o Senhor, é nele que nós nos espelhamos, não em Davi, porque o próprio Davi
também foi redimido pelo sangue de Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos deixou, ó Pai, esta herança gloriosa, esse testemunho vivo e maravilhoso, que nos serve de inspiração, ó Deus, a cada dia. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali não um homem derrotado, mas um homem vitorioso, que venceu a morte, o pecado, o inferno, Satanás, o mundo, a carne, tudo ele venceu, ó Deus, e venceu por nós, para que nós também pudéssemos ter vitória sobre todos esses inimigos. Ó Senhor, ajuda-nos, para que nós possamos depositar aos teus pés nessa noite tudo aquilo que aflige o nosso coração. E eu te peço pelos meus irmãos atribulados, que estão vivendo um tempo de angústia, de aflição, de lutas, de sabores, que estão cercados por muitos inimigos, que estão vivendo, Senhor, nesta expectativa de a qualquer momento sofrerem um ataque daqui e dali. Eu te peço que o Senhor traga paz a esses corações, que o Senhor leve de volta ao caminho da oração esse teu filho, a tua filha, para que a sua confiança volte a ser depositada somente no Senhor. Que o Senhor possa tirar do seu coração toda a ilusão de esperar em homens, em instituições, em promessas humanas, porque, Senhor, nós somos, ó Pai, o tempo todo muito hábeis em quebrar as nossas promessas, mas Tu és um Deus que cumpre todas as Tuas promessas, e nenhuma delas cai por terra, ó Deus, sem se cumprir, pois a Tua palavra é fiel, Senhor. Então desperta os nossos corações, para que nós possamos voltar a confiar inteiramente no Senhor. Situações irreversíveis nós temos, ó Deus, mas nós também temos um Deus dos impossíveis, um Deus que pode mudar qualquer circunstância, por mais adversa que pareça. Por isso nós confiamos em Ti. Tudo aquilo que promove medo, que promove insegurança, que promove angústia, tristeza, abatimento, ansiedade aos nossos corações, nós depositamos tudo isso aos Teus pés e Te pedimos, Senhor, reveste-nos, ó Pai, de coragem. Levanta-te, Senhor, para lutar por nós, para pelejar contra os nossos inimigos, a fim de que nós tenhamos essa paz, de deitar a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que o Senhor está lutando por nós, para que possamos dormir em paz, o sono dos justos, um sono pacífico e uma vida pacificada na Tua presença bendita, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.